Tem coisa que a gente vê e fica marcado para sempre. Mesmo que tente esquecer, quando eu era menino, meu avô sempre olhava para a colina atrás da casa com uma tristeza no zóio que eu não entendia. Ele nunca explicava, só ficava calado, fumando o cigarro de palha dele, perdido em pensamento. Até que uma noite eu vi aquilo, a luz, e nada mais foi igual. O que descobri naquela colina mudou tudo que eu sabia sobre minha família, sobre honra e sobre o peso que um segredo pode carregar por gerações. Essa é uma história de promessa, de culpa e de uma decisão que ecoa até hoje na minha vida. Mas antes de eu começar, já deixa aqui nos comentários de onde me escuta e qual o seu nome. Eu leio cada comentário com muito carinho. Isso aconteceu lá para os anos de 1985, quando eu tinha uns 15 anos. A gente morava numa propriedade pequena no interior, sabe? Daquelas que tem nome bonito, mas não passa de uns alqueire de terra cansada, cercada de arame farpado e capim que amarelava todo verão. A casa era de madeira, velha, mas era nossa. Tinha uma varanda de tábuas gastas, onde meu avô passava as tardes inteiras sentado na cadeira de balanço dele, fumando cigarro de palha e olhando para o horizonte. Ele era um homem de poucas palavras, meu avô, do tipo que preferia o silêncio à conversa fiada. Mas quando ele olhava para a colina, tinha uma tristeza no zóio dele que eu nunca consegui entender. A colina ficava nos fundos da propriedade. Não era grande coisa, só um morrote coberto de capim seco, pedra solta e uns pés de aroeira torto que insistia em crescer ali. De dia aquilo parecia um lugar comum, sem graça, mas de noite era diferente. Tinha algo naquela colina que deixava até os cachorros inquietos. Meu avô se chamava Antônio Pereira dos Santos, um homem de mão calejada, costa curvada de tanto carregar peso, mas com uma dignidade que ninguém conseguia tirar dele. Ele tinha aquele jeito sério de quem já viu muita coisa na vida e aprendeu a não reclamar. Trabalhava duro, acordava antes do sol nascer e dormia cedo, sempre com a Bíblia aberta na mesinha de cabeceira. Minha avó, Dona Maria, era o oposto. Falava pelos cotovelos, ria alto, xingava as galinhas quando elas entravam na horta. Mas quando o assunto era a colina, ela ficava séria. Fazia o sino da cruz, murmurava uma ave-maria baixinho e mudava de conversa na hora. Eu achava aquilo tudo estranho, mas criança não pergunta muito, né? A gente aceita as coisas como são. Tudo começou a mudar numa sexta-feira de agosto. Eu lembro porque era o dia que minha avó fazia pão caseiro e o cheiro da massa assando no forno a lenha tomava conta da casa inteira. Era fim de tarde, aquele horário em que o sol já está descendo, mas ainda clareia tudo de um jeito alaranjado e bonito. Eu estava no curral, ajudando a separar as vacas para a ordenha da noite, quando vi meu avô parado na porteira dos fundos. Ele estava de costa para mim, só olhando para a colina. Não se mexia, não fumava, não fazia nada. Só ficava ali, parado, como se estivesse vendo alguma coisa que eu não conseguia ver. "Vó, as vacas já estão prontas!" eu gritei. Ele não respondeu. Achei estranho e fui chegando perto. "Vó?" chamei de novo, mais baixo dessa vez. Foi aí que ele se virou para mim. O rosto dele estava pálido, o zóio arregalado e a mão dele tremia um pouquinho quando ele tirou o chapéu da cabeça. "Você viu aquilo, menino?" ele perguntou, com a voz rouca. Eu olhei para a colina. Não tinha nada. Só capim, pedra e o vento balançando as folhas da aroeira. "Viu o quê, vó?" Ele ficou me olhando por uns segundos, como se estivesse medindo se devia ou não me contar alguma coisa. Depois balançou a cabeça e colocou o chapéu de volta e disse: "Deixa pra lá, deve ser coisa da minha cabeça velha."
Mas eu vi que não era. Ele estava com medo. E meu vô nunca tinha medo de nada. Naquela noite, eu não consegui dormir direito. Ficava virando de um lado para o outro, na cama, pensando do jeito que meu vô tinha reagido. Por volta das 11 horas da noite, eu ouvi um barulho lá fora. Era o vento. Ele tinha começado a soprar forte, daquele jeito que faz a madeira da casa gemer e as teias bater. Levantei para fechar a janela do quarto e foi aí que eu vi. Lá em cima da colina tinha uma luz. Não era fogo, não era lanterna. Era uma claridade meio azulada, suave, que piscava devagarzinho como se estivesse respirando. Ela ficava ali, parada no mesmo lugar, iluminando o capim em volta com um brilho fantasmagórico. Meu coração disparou. Fiquei grudado na janela, sem conseguir desviar os olhos. A luz continuou piscando por uns 5 minutos, então sumiu, de repente, como se alguém tivesse apagado uma vela. Fiquei ali parado, tremendo, tentando entender o que eu tinha acabado de ver. Pensei em acordar meu avô, mas tive medo. Medo dele confirmar que aquilo era real. Medo de descobrir que não era só coisa da cabeça dele. No dia seguinte, no café da manhã, eu juntei coragem e contei. Minha avó largou a xícara na mesa com um estrondo. "Antônio", ela disse, olhando para o meu avô com um misto de preocupação e raiva. "Eu avisei. Eu sempre avisei." Meu avô não disse nada. Só olhou para mim com aquela tristeza profunda nos olhos. Respirou fundo e falou: "Então você também viu, menino." E saiu da mesa sem comer. Daquele dia, eu comecei a prestar atenção. E percebi um padrão. A luz só aparecia nas sextas-feiras. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. Sempre aquele brilho azulado piscando devagar, como um coração batendo. Minha avó rezava mais, meu avô ficava mais calado e eu fiquei obcecado. Queria entender, precisava entender. Depois que percebi que a luz só aparecia nas sextas-feiras, aquilo virou quase um ritual para mim. Eu fingia que ia dormir cedo, mas ficava deitado de olho aberto, esperando o vento mudar de direção e a casa começar a estalar. Era sempre assim. O ar esquentava de dia e à noite vinha aquele vento seco, levantando poeira do terreiro e fazendo as portas bater de leve. Minha avó percebia que eu andava esquisito. Um dia, enquanto amassava o pão numa bacia grande de alumínio, ela me encarou por cima dos óculos. "Você anda muito quieto, menino", ela disse, com aquela voz mansa, mas firme. "Não fique enchendo a cabeça com coisa que não é para sua idade, não. Tem mistério que é melhor não cutucar." Eu respirei fundo, ainda com medo de falar demais, mas a curiosidade era maior. "Vó, essa luz sempre apareceu? Desde quando?" Ela olhou para o corredor para ver se meu avô vinha, limpou a mão no avental e se aproximou de mim falando mais baixo. "Desde antes de você nascer. Desde antes do seu pai nascer", ela sussurrou. Só que naquela época ninguém ficava encarando. O povo respeitava mais o que não entendia. Hoje em dia vocês querem explicação para tudo. E voltou pro pão como se não tivesse dito nada de importante. Aquela resposta só botou mais lenha na fogueira que já queimava na minha cabeça. Na terceira sexta-feira seguida em que vi a luz, eu já não aguentava mais ficar só olhando de longe. Parecia que ela me chamava. Não de um jeito bonito, não, mas como se dissesse: "Vem, se for homem, vamos ver até onde faz sua coragem." Naquela noite sentei na cama calçando chinelo, as mãos suando frio. O relógio de parede na sala marcava quase 11h30. Eu ouvi meu avô tossir no quarto deles, ouvi o rangido da cama quando ele virou de lado. Minha avó rezava baixinho o terço, como fazia toda noite. O cheiro de café requentado ainda vinha da cozinha. Olhei pela janela e lá estava ela, a luz. Um ponto azulado no alto da colina, pulsando devagar, como se respirasse. Eu podia jurar que de vez em quando ela ficava mais forte quando eu encarava, como se respondesse ao meu olhar. Foi nessa noite que eu decidi subir. Saí do quarto na ponta dos pés,
sentindo o chão de madeira gelado sob os pés. A casa dormia. Peguei a velha lanterna que ficava pendurada perto da porta da cozinha e abri a tramela devagar para não fazer barulho. O vento entrou de vez, trazendo cheiro de terra seca, de capim e de fumaço de fogão a lenha vindo de alguma casa vizinha lá longe. Quando pisei no terreiro, meus ouvidos pareciam zunir. Os cachorros, que sempre latiam para qualquer coisa, estavam quietos, enfiados debaixo da varanda. Só levantava a cabeça para olhar para a colina e depois se escondiam o focinho de novo, como se quisessem se proteger de alguma coisa que só ele sentiu. Dei uns 10 passos para em direção ao fundo do terreno, mas cada passo parecia pesar 10 quilos. A luz lá em cima continuava firme. Eu sabia o caminho de cor, tinha subido aquela colina 1000 vezes de dia para soltar pipa, catar fruta do mato, correr atrás de bezerro. Mas naquela noite, cada pedra parecia um obstáculo. Cada sombra parecia alguém me observando. Quando cheguei na metade do caminho, alguma coisa dentro de mim travou. Não era só medo. Era um medo misturado com uma sensação estranha de que eu estava entrando onde não tinha sido chamado. Parei. O vento soprou mais forte. Senti um arrepio subir pela espinha. A luz lá em cima aumentou, como se tivesse notado que eu estava mais perto. Minha mão apertou a lanterna, mas eu nem conseguia acender. O botão parecia emperrado. Foi aí que eu ouvi a voz do meu avô vinda lá de trás. Volta pra casa, menino, agora. Eu congelei. Olhei pra trás. Ele estava parado na porteira, só de calça de dormir e camisa de manga comprida, o chapéu enfiado na cabeça como se tivesse saído às pressas. Não estava bravo, mas o tom não deixava espaço para discussão. Mas, vô, eu só queria ver de perto, eu disse. Volta, ele repetiu, sem levantar a voz. Hoje não. Abaixei a cabeça e voltei, o coração misturado entre alívio e raiva. Enquanto eu entrava na casa, não aguentei e olhei para ele de novo, esperando alguma explicação. Você tá mexendo com coisa que não entende, ele murmurou. E coisa que a gente não entende, a gente respeita primeiro, pergunta depois. No sábado de manhã, o clima na cozinha estava pesado. Minha avó mexia o café na panela sem cantarolar como de costume. Meu avô tomava café em silêncio, olhando para o nada. Eu sabia que tinha passado do limite, mas a curiosidade me queimava por dentro. Vô, o que é aquela luz? Perguntei, quebrando o silêncio de vez. Ele posou a xícara devagar, respirou fundo e apoiou os cotovelos na mesa. Olhou primeiro para minha avó, como se pedisse permissão. Ela balançou a cabeça contrariada. Se você abrir essa porta para ele, Antônio, não fecha nunca mais, ela avisou. Melhor eu abrir eu mesmo do que ele arrombar sozinho, ele respondeu, sem desviar os olhos de mim. Ele ficou um tempo calado, organizando as palavras na cabeça, até que começou. Aquela luz não é de hoje, não. Eu vi ela pela primeira vez quando tinha a sua idade, ele disse. E meu pai já tinha visto antes de mim, e o pai dele também. Aquilo me acertou em cheio. Não era só uma coisa estranha qualquer, era uma história de família. Mas, vô, o que ela é? Um espírito? Uma assombração? Perguntei, meio fascinado, meio assustado. Não sei dizer o que é. Só sei do que ela lembra, ele suspirou. Ela lembra um erro que começou lá atrás, antes de qualquer um de nós nascer. Minha avó levantou de repente, largando o pano de prato na mesa. Antônio, pelo amor de Deus, você vai mesmo mexer nisso? Maria, o menino já viu, ele respondeu firme. É pior deixar ele no escuro, inventando coisa na cabeça. E eu sei como é. Fiz a mesma coisa. Ele me encarou de novo, e naquele olhar havia cansaço, dor e uma estranha decisão. Hoje à noite, se ela aparecer de novo, a gente sobe junto, falou. Mas você vai prometer que vai ouvir tudo até o fim e vai carregar esse peso com responsabilidade. Segredo de família não é brinquedo. Naquele momento, eu não tinha noção do que estava aceitando, mas na cabeça de um menino de 15 anos, soava como um convite para a aventura. Eu prometo, vó, respondi, sem hesitar.
Aquele dia pareceu não acabar nunca. Cada tarefa na roça, cada balde d'água, cada saco de ração pareceu arrastar o relógio. Eu errava as coisas, distraído. Quase deixei o portão do chiqueiro aberto. Derrubei um balde de leite. Minha avó bufava, impaciente. "Você tá com a cabeça lá na colina, né?" Ela disse, cruzando os braços. "Pois toma cuidado para não tropeçar nela e cair sozinho." De vez em quando, eu pegava meu avô me observando, como se medisse a minha reação. Ele estava mais sério do que o normal. Parecia não estar fazendo nada de diferente. Mas os olhos denunciavam que ele estava longe dali, perdido em lembranças que eu ainda não conhecia. Quando o sol começou a descer, o céu ficou daquele tom vermelho alaranjado que só quem mora no interior conhece. Os pássaros faziam barulho voltando para os ninhos e o gado mugia impaciente querendo água. Fizemos tudo o que tinha que ser feito numa rotina quase mecânica, mas o ar estava mais pesado, carregado de algo que não tinha nome. Na janta quase ninguém falou. Minha avó serviu o prato de todo mundo em silêncio. Quando eu terminei de comer, meu avô se levantou, pegou a lanterna grande que ficava pendurada na parede e uma vela grossa que ele guardava numa gaveta enrolada num pano velho. "Hoje a gente não sobe de mão abanando", ele disse. Minha avó segurou o braço dele por um instante. "Você tem certeza, Antônio?" perguntou, a voz embargada. "Já carreguei isso tempo demais sozinho", ele respondeu. "Uma hora alguém tem que saber, e esse menino precisa entender o peso do nome que carrega." Ela fechou os olhos, respirou fundo e soltou. Era a noite chegando quando saímos de casa. O céu estava limpo, coalhado de estrela. A lua quase cheia derramava uma claridade leitosa por cima da paisagem. O vento soprava constante, levantando poeira da estradinha de terra e fazendo as folhas das árvores sussurrarem. Os cachorros não quiseram sair debaixo da varanda. Quando a gente passou perto, eles só levantaram as cabeças e emitiram um ganido baixo, choroso, como se quisesse dizer, "Não vai." Meu avô seguia na frente, o passo firme, mesmo com a idade. Eu ia atrás dele, tentando acompanhar o ritmo, sentindo o coração bater na garganta. A luz na colina ainda não tinha aparecido, mas eu sabia que era questão de tempo. Quando chegamos na base do morro, ele parou, se virou para mim e falou: "A partir daqui, cada passo que você der, não tem volta. Não tô falando do caminho, tô falando da história. Depois que escutar, não vai poder fingir que não sabe. Vai carregar junto comigo. Você ainda quer subir?" Eu engoli seco, olhei para cima, pro vulto escuro da colina, contra o céu prateado, e respondi: "Quero, vô." E ela sentiu, virou de novo e continuou subindo. As pedras rolavam sob as botas dele e o capim seco roçava nas nossas pernas, fazendo aquele som áspero, quase como se a terra tivesse sussurrando. Foi mais ou menos na metade da subida que a luz apareceu. Nasceu pequena, quase tímida, um ponto azulado piscando bem no alto, perto de um agrupado de pedras que eu conhecia de vista. Mas conforme a gente ia subindo, ela crescia, como se sentisse a nossa aproximação. Dessa vez não parecia uma coisa distante, parecia presente, quase viva. Meu avô não diminuiu o passo, só apertou mais a lanterna na mão e segurou a vela com mais força. Eu senti o cheiro da cera misturado com o cheiro de terra seca e suor. Quando alcançamos o topo da colina, o vento soprou tão forte que quase arrancou o chapéu do meu avô. A luz estava a poucos metros de nós agora. Não era um foco definido, como de lanterna. Era uma espécie de névoa brilhante, azulada, pairando a um palmo do chão, bem em cima de uma formação de pedras meio arredondadas. De perto dava para ouvir um som baixinho, um zumbido grave, contínuo, como se fosse um enxame distante ou um fio de energia vibrando. A pele do meu braço arrepiou inteira. A luz não ofuscava,
mas parecia atravessar o zóio e cutucar alguma coisa lá dentro, num lugar que não é físico. Meu avô fez o sinal da cruz, acendeu a vela com a própria lanterna e fincou a base dela numa fenda entre duas pedras. A chama vacilou por causa do vento, mas se firmou. João, ele murmurou, quase num sussurro, olhando para a luz. Eu trouxe ele. Chegou a hora. Quando ele disse aquele nome, algo mudou no ar. A luz pareceu pulsar mais forte por um instante e depois acalmou de novo, como se tivesse respondido. Eu olhei para o chão e percebi pela primeira vez que não eram apenas pedras comuns ali. Havia uma pedra maior, comprida, com marcas superficiais, meio apagada pelo tempo. Meu avô se agachou com certa dificuldade, passou a mão por cima, varrendo a poeira e o musgo com a palma calejada. Ajoelhe aqui do meu lado, menino, ele disse. Agora você vai conhecer o começo de tudo. E foi ali, ajoelhado na terra seca, com o vento cortando o rosto e a luz azulada brilhando por cima da nossa cabeça, que ele começou a contar a verdadeira história por trás da luz do pasto. Meu avô passou a mão pela pedra com cuidado, como quem toca uma ferida antiga que nunca cicatrizou direito. Ele respirou fundo, olhou para a luz, que ainda estava ali em cima de nós, e começou a falar com a voz embargada. João Quereira era meu avô, seu tataravô. Nasceu lá pelo ano de 1850 e pouquinho, no sertão do norte. Era filho de gente pobre, mas honesta. Cresceu trabalhando na roça alheia, pegando o sol nas costas, comendo o que tinha. Ele era forte, corajoso, mas a vida era dura demais naquele tempo. Fez uma pausa, olhando para o horizonte, como se estivesse vendo tudo acontecer de novo. Quando ele tinha uns 20 e poucos anos, começou uma guerra por lá. Não era guerra de exército, não. Era de coronel. Uns homens ricos querendo terra, poder, gente para mandar. Meu avô foi obrigado a lutar. Não porque queria, mas porque não tinha escolha. Ou você lutava, ou você morria. Simples assim. Eu ouvia calado, sentindo o vento frio me cortar o rosto. A luz pulsava de vez em quando, como se acompanhasse as palavras dele. Numa desses combates, o coronel que ele servia morreu. E antes de morrer, tinha escondido um baú cheio de ouro. Ouro que ele tinha tirado do povo, roubado de família pobre, extorquido de gente que mal tinha o que comer. Meu avô engoliu seco. João encontrou esse baú. Achou que era a chance dele de mudar de vida. Pegou o ouro e fugiu. Veio pra cá, pro sul, onde ninguém conhecia ele. Ele olhou pra mim e nos olhos dele havia dor. Mas ele nunca teve paz, menino. Nunca. Cada moeda daquele ouro pesava na consciência dele como se fosse chumbo. Ele construiu essa propriedade, casou, teve filho, mas vivia atormentado. Dizia que ouvia vozes, que via sombras, que sentia o peso das vidas que tinha sido destruída para juntar aquele ouro maldito. A voz do meu avô tremeu quando ele continuou. Antes de morrer, João chamou meu pai, trouxe ele aqui nessa colina e mostrou onde tinha enterrado o ouro. E fez ele jurar que nunca ia mexer. Que aquele ouro não era nosso, que era sangue. Que quem tocasse nele carregava a maldição junto. E a luz, vô? Perguntei quase num sussurro. Quando começou? No dia que ele foi enterrado, respondeu meu pai. Disse que na primeira sexta-feira depois da morte dele, apareceu essa luz e nunca mais parou. Toda sexta, no mesmo horário, ela vem. Como se fosse a alma dele pedindo perdão ou avisando para não mexer no que está embaixo. Senti um calafrio subir pela espinha. E ninguém nunca mexeu?
Ninguém, ele disse, firme. Meu pai carregou o segredo. Passou para mim quando eu tinha sua idade, do mesmo jeito que eu tô passando para você agora. E eu jurei que nunca ia tocar. Ia deixar esse ouro apodrecer aqui embaixo, até virar pó, se fosse preciso. Eu fiquei em silêncio, processando tudo aquilo. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Pensei na nossa vida simples, no quanto a gente passava perto. Pensei no gado magro, nas contas atrasadas, na roupa remendada. E pensei no ouro, ali debaixo dos nossos pés. Mas, vô, comecei hesitante. A gente podia usar, a gente podia melhorar a vida. Ninguém ia saber. Ele me cortou com um olhar duro, mas ao mesmo tempo triste. Você acha mesmo que não? Disse ele. Você acha que dinheiro sujo não deixa rastro? Que não mancha a alma da gente? Menino, eu já pensei nisso 1000 vezes. 1000 vezes eu queria cavar aqui e pegar tudo. Mas eu sei o que acontece. Eu vi meu pai definhar carregando o peso desse segredo. Eu vi o jeito que o próprio João Pereira morreu. Sozinho, atormentado, pedindo perdão no leito de morte. Ele se levantou, segurando o joelho com dificuldade e continuou apontando para a luz. Essa luz não está aqui para nos guiar, não. Ela está aqui para nos lembrar. Para lembrar que tem coisa que não vale a pena. Que dinheiro sujo não compra paz. Que o que é conquistado com sangue sempre cobra o preço. Eu fiquei olhando para a pedra, para a luz, para o meu avô. E naquele momento entendi. Entendi o peso que ele carregava. Entendi por que ele olhava para a colina daquele jeito. Entendi o silêncio da minha avó, as orações, o medo. E entendi também que agora aquele peso era meu também. Você vai prometer, menino? Ele perguntou, me encarando com seriedade. Vai prometer que nunca vai mexer? Que vai carregar esse segredo com responsabilidade? E quando chegar a sua hora, vai passar isso para frente do jeito certo? Eu respirei fundo. Olhei para a luz uma última vez. Ela piscou suave, como se esperasse minha resposta. Eu prometo, vô, disse, e senti o peso daquelas palavras. Ele colocou a mão no meu ombro, apertou com força e assentiu. Então vambora, já deu. A gente desceu a colina em silêncio. Quando olhei para trás, a luz ainda estava lá, mas parecia diferente, mais calma, como se tivesse ouvido. Passaram-se muitos anos depois daquela noite. Meu avô faleceu aos 78 anos, na cama dele, cercado por toda a família. Minha avó o seguiu 2 anos depois. Eu cresci, casei, tive filhos, a propriedade ficou comigo. E sabe de uma coisa? Eu mantive a promessa. Nunca subi naquela colina para cavar. Nunca falei do ouro para ninguém, a não ser para o meu filho mais velho quando ele completou 15 anos. Fiz o mesmo ritual. Esperei uma sexta-feira, subi com ele, contei a história toda e pedi a promessa. E a luz? A luz parou de aparecer. Foi na sexta-feira depois do enterro do meu avô. Eu fiquei na janela esperando, mas ela não veio. Nunca mais voltou. Acho que ele finalmente descansou. Acho que cumpriu o que tinha que cumprir. Passou o peso para frente, manteve a promessa, honrou o nome da família. Hoje, quando eu olho para a colina, só vejo capim, pedra e sol. Nada de luz, nada de peso. E eu durmo tranquilo, sabendo que fiz a coisa certa. Minha avó costumava dizer, filho, o que é mal ajuntado, mal se acaba. E ela estava certíssima. A gente vive num mundo onde todo mundo quer atalho, quer ganhar rápido, subir na vida sem esforço, ter o que não conquistou com suor.
Mas eu aprendi ali naquela colina que tem coisa que não vale a pena. Que dinheiro sujo não compra paz. Que riqueza sem dignidade é prisão. João Pereira fugiu com um baú de ouro, mas morreu pobre de espírito, atormentado, pedindo perdão no leito de morte. Meu avô podia ter usado aquele ouro, mas escolheu carregar o peso da promessa e morreu em paz, rodeado de amor. Eu escolhi o mesmo caminho e não me arrependo. Então fica a lição. Cuide do que é seu de verdade, do nome que você carrega, da palavra que você dá, do trabalho que você faz com as próprias mãos. Porque no final das contas, o que a gente deixa não é ora enterrado, é exemplo, é caráter, é a paz de espírito de quem viveu certo. E se um dia você viu uma luz estranha no pasto, se lembre dessa história e pense bem, muito bem, antes de seguir ela.